Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Mas, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dela asseguraremos nosso coração. Sabemos que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém, queridos? Meus amados irmãos, eu estou falando com os irmãos na primeira carta do apóstolo João, e eu estou explicando aos irmãos, passo a passo, essa carta e os mais variados assuntos que foram tratados por João quando ele escreveu. Eu falei para os irmãos que João escreveu com vista a vacinar os irmãos contra heresias que andavam pregando contra a igreja. Irmãos, contra a igreja e contra o próprio Deus. Você imagina que as pessoas que pregavam essas heresias, eu já mostrei aos irmãos, que inclusive na semana passada, que eles estavam dentro das igrejas. Você imagina que a Bíblia Sagrada diz que eles estavam conosco, mas eles não eram como que um dos nossos, né? Eles, irmãos, lembram que eu falei isso? Eles estavam conosco, mas eles não eram de nós.
porque eles não permaneceram. E nós vimos que, na verdade, eles não eram um de nós. Agora, vocês imaginam que eles estavam pregando no meio da igreja. Eles estavam pregando que as pessoas não precisavam observar mandamentos. Eles estavam pregando, negando a deidade de Jesus Cristo, negando que Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Eles estavam negando a eficácia do poder transformador do Espírito Santo na vida das pessoas. E João escreveu essa carta com esses objetivos de corrigir esses desvios doutrinários que estavam sendo tratados dentro da igreja. Hoje, os irmãos observaram no texto que esse texto ele fala muito de caridade, ele fala muito de amor. Amor para consigo mesmo. A Bíblia fala um pouco aqui do pecado, fala do amor para com o próximo e fala da nossa devoção para com Deus. Por exemplo, que as nossas orações são ouvidas porque nós obedecemos os mandamentos conforme estão na Bíblia Sagrada, que era justamente o que estavam falando ao contrário. Se nós observarmos esse texto do capítulo 3, que vai do versículo 1 ao versículo de número 24, nós vamos observar que aqui nós temos 3 tipos de argumentos, então. Nós temos um argumento moral, que trata do nosso caráter cristão, que vai do versículo 1 ao versículo de número 10. Nós temos um caráter, o argumento social, que trata da relação que nós devemos ter para com os irmãos. Você imagine que forte o texto quando ele diz assim: aquele que aborrece seu irmão é homicida. Você imagina, homicida. E o texto continua dizendo que os homicidas não têm parte com Deus. É forte, né, irmão? Isso aqui é um argumento forte. E o terceiro argumento é o argumento doutrinário, que fala dos resultados, dos efeitos que nós vamos ter na nossa vida quando nós somos fiéis a Deus. Eu vou começar ali com bem calma para os irmãos. Eu vou começar examinando o argumento moral, falar de nós para com Deus. E dentro desse argumento moral, do versículo 1 ao versículo 10, eu quero destacar aqui 4 verdades para nós analisarmos. A primeira verdade está nos versículos de 1 a 3, que vai falar acerca do amor de Deus para conosco. Você observa um detalhe, irmãos, que primeira coisa que eu vou tirar daqui, antes de fazer menção aos versículos de 1 a 3. Você vai observar primeiro que a motivação, a grande motivação para uma vida pura, ou seja, para uma vida que agrade a Deus em conformidade com a sua palavra, ela começa tomando por referência o próprio Deus, e nunca a nossa vida. Por exemplo, é aquele argumento da pessoa que quando a gente chama para aceitar Jesus, ele diz assim: pastor, eu já acredito em Jesus, eu não peco, eu não fumo, eu não roubo. Vocês já ouviram esse argumento algumas vezes. E a gente diz: mas tem que aceitar Jesus, porque a motivação e o nosso referencial de fé não pode ser a gente, tem que ser Deus. Porque se for a gente, vai chegar um momento que a gente vai se enganar. Vai chegar um momento, você imagina, eu balançar a minha roupa e dizer assim: olha, irmãos, eu estou aqui porque eu sou o máximo. Né? Eu sou o máximo. Vocês são meros crentes. Eu sou o máximo. Você imagina que engano de vida seria para mim mesmo. Porque vai chegar um ponto que o máximo vai topar na sua própria iniquidade, vai meter a cara no chão e não tem mais conserto se ele não se voltar para Deus. Porque o nosso referencial de fé é Deus. E é pela contemplação do amor de Deus que nós somos desafiados a viver uma vida de santidade. É observando a maneira santa e o amor de Deus para conosco que nós vamos observar, que nós vamos entender a nossa vida, como a nossa vida de santidade deve ser. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês entendem quando a gente diz assim: Jesus te ama? Não é? O que você entende por isso? Porque vocês acreditam que algumas pessoas dão glória a Deus sem saber o significado dessa frase? Jesus te ama, está no automático, glória a Deus. Aí quando é no outro dia, a pessoa vai passar o cartão no caixa do banco para ver quantos anos depositaram para ele.
Não, mas espera aí, o pastor disse que Deus me ama, então alguém tinha que ter depositado um dinheiro para mim. Irmãos, o significado de que Deus nos ama é algo muito além do que o ouro e a prata desse mundo. Você imagina que o amor de Deus começou antes da criação do mundo. Ele já nos conhecia, ele já sabia quem nós seríamos. E ele já preparou o plano da redenção, ele já estava preparado. Você imagina, o Filho de Deus, se você observar, João capítulo 1 vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo era Deus, estava com Deus, tudo que foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele se fez. Jesus Deus na criação, ele não fala em primeira pessoa, vou fazer o mundo. Ele diz assim, façamos, não é? Ele usa sempre a terceira pessoa. Tinha mais alguém com ele, que em João a gente entende que era Jesus. Agora você imagina, o mesmo Jesus que já estava construindo todas as coisas com o Pai, já estava preparado a morte dele na cruz do Calvário por nós. Para você ver o tamanho do amor de Deus para conosco. Irmão, essa semana eu tive que aconselhar uma pessoa de outro estado, de uma cidade bem diferente, e não era um jovem, né? Estava assim ainda com a cabeça mole, sendo formada, não, era uma pessoa adulta. Agora, por que o aconselhamento? Vou lhe dizer, porque brigou com a esposa, porque a família estava passando fome, aí a esposa pegou a galinha de estimação e matou para a família comer. O homem se revoltou, e por causa disso, vou deixar minha esposa, ela é uma criminosa, e ele estava em luto por causa da galinha. Eu disse, rapaz, tu é crente mesmo? Ele disse, sou pastor, sou crente. O que isso tem a ver com minha dor? Entenda que a minha galinha era uma galinha de estimação. Eu chamava ela pelo nome e ela vinha comer na minha mão. Eu disse, rapaz, tu não é capaz de matar, tu é crente? Ele disse, sou. Eu disse, tá, tu não é capaz de matar uma galinha para dar comer aos teus filhos. Agora Deus foi capaz de pegar o seu único filho e entregar para ser humilhado e morto na cruz do Calvário por nós. Aí foi que ele chorou mesmo, pastor, não vale nada. Eu disse, não vale não, mas até você se converter, você não vale nada não. Porque a gente precisa entender o que é o amor de Deus. Irmão, ser amado por Deus, acima de tudo, é um privilégio. É um privilégio e é um convite a todos nós. Você imagina, está passando uma frente de enfermidade, Joinville afora, não é? Nas UPAs estão cheias aí de gente doente, tempo de espera está 5, 6 horas, para quem é designado para ser tratado lá, está uma loucura, está terrível, mas a gente vive no meio de doença. Agora você imagina no meio da situação que a gente vive, a gente tem duas opções, porque eu fui visitar um doente no hospital, uma irmã doente, e ela olhou para mim e disse assim, pastor, porque é interessante você visitar crente, porque você pensa que vai visitar ele, você é visitado. Eu cheguei lá e disse, irmã, eu vim orar pela senhora, o semblante da senhora está bonito e tal, como é que está aqui, irmã? Ela disse, está tudo bem, pastor. Hoje eu já cantei 3 hinos da harpa, hoje eu já orei por essa enfermaria toda, e Deus me disse que o senhor viria aqui e eu tenho um recado para lhe dar. Não baixe a sua cabeça, continue olhando para o alto, foi Deus que te chamou, foi Ele que escolheu, e eu lá chorando, mas eu fui aconselhar a mulher que estava no hospital. Aí eu disse para ela, irmã, essa alegria toda, contagiante. Ela disse assim, pastor, essa alegria no meu coração é desde o dia que eu entendi que Jesus me ama. Jesus me ama. Você está entendendo o que é entender que Jesus nos ama? Aí João começa, aqui eu vou dividir, João de 1 a 10, versículo de 1 a 10, eu vou dividir em 4 verdades. A primeira é o amor de Deus. E eu vou destacar dentro do amor de Deus mais 3 verdades. Primeiro, o grande amor de Deus precisa ser percebido por nós. Preste atenção que no versículo 1, João começa dizendo assim, vede, ou seja, vejam vocês, tem algo que vocês precisam ver, tem algo que vocês precisam entender.
Você imagina, Amarildo, que João estava escrevendo para uma igreja que estava sendo atacada e tinham pessoas querendo desviar eles do caminho do Senhor. Aí João escreveu e disse assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Você observa, veja, ele está nos fazendo um convite. O amor de Deus, a primeira coisa, ele precisa ser percebido por nós. Você precisa sentir na própria pele que Jesus te ama. Se sentir na própria pele, quem é amado por Deus é feliz. Eu tenho feito uma observação nas orações. Irmãos, cuidado, vocês já me ouviram falar isso. Quando for orar, não só apresente problema a Deus. Não só diga: Senhor, minha perna está quebrada, minha cabeça está doendo, minhas costas estão engembradas. Não é, irmão? Estou todo cheio de mequetrefe. Não diga só isso não, diga também a Deus assim: lembre das coisas boas. Senhor, obrigado pelo fôlego de vida. Senhor, obrigado pela alegria do Espírito Santo em meu coração. Ou seja, lembre-se também das características de que Deus te ama. Senhor, obrigado porque muitas pessoas que estavam ao meu lado já passaram, mas eu continuo vivo adorando o Teu nome, louvando o Teu nome e crendo na realização das Tuas promessas todos os dias. Ou seja, o primeiro convite de João é para que nós percebamos o amor de Deus. Veja quão grande amor nos tem concedido Deus. Veja quão grande amor Deus tem concedido a você. Está difícil caminhar, mas está faltando pão para você comer? Não está faltando pão. Está faltando ar para você respirar? Não está faltando ar. Não está faltando paz para você trabalhar. Não está faltando gente para olhar para você e dizer que Deus tem um plano na sua vida. Deus hoje está convidando, irmão. Perceba quão grande é o amor de Deus para com você. Primeira coisa, perceba, Jesus te ama. Entenda de uma vez por todas o significado disso. O amor de Deus, primeiro, precisa ser percebido. Segundo, irmãos, o amor de Deus foi demonstrado por Deus. Você observa, ele diz assim, versículo 1: vede com grande caridade o amor nos tem concedido Deus. Aí ele diz: que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Você observa que o amor de Deus foi demonstrado. O amor de Deus foi demonstrado de uma tal maneira que Deus nos deu um título. Você imagina, antes quem éramos nós sem Deus? Quem era você sem Deus? Agora você é filho de Deus. Pronto. Agora você é crente, é filho de Deus. Agora você tem um título que quem lhe deu o título é aquele que dá e ninguém revoga. O amor de Deus foi demonstrado a todos nós. Deus não só mandou Jesus, como Ele fez questão de cravar uma marca na nossa vida. Já observou como nós temos uma marca? Imagina, você está de uniforme, com o uniforme do trabalho, cansado, o semblante está abatido, trabalhou o dia inteiro e não é fácil, conhece mais ou menos o seu trabalho. Mas você imagina, às vezes você chega de uniforme, não é? Não está escrito na sua testa nada, mas alguém olha para você e diz assim: você é crente. Já aconteceu isso com você? Já, irmão? Já aconteceu isso com você? Você é crente. Você tem Deus na sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque o amor de Deus foi demonstrado. E ele foi demonstrado de várias formas. Foi demonstrado no passado, no presente e no futuro já está revelado a todos nós. Quer ver uma coisa? Olha aí o versículo de número 1, a parte B do versículo. Diz assim: que fôssemos chamados filhos de Deus. Ou seja, se nós olharmos o passado, nós vamos perceber a filiação de Deus. E nós vamos ver, irmãos, que nós fomos adotados por Deus como filhos, pelo menos de 3 formas, Jonathan. Você imagina, quem lhe criou foi Deus. Quem lhe criou foi Deus. Você imagina, quem salvou você foi Deus. Quem vai lhe levar para o céu é Deus. Quem mudou a sua vida foi Deus. Você vai ver que a gente recebeu a adoção como filhos na criação, na salvação e na regeneração.
Porque sem Deus a gente não tinha título, agora nós temos, nós somos filhos de Deus. O amor de Deus foi demonstrado primeiro, quando recebemos a bênção da filiação. Sabe quem é você? Filho de Deus. Diga isso com alegria, irmãos. Diga isso com orgulho às pessoas que estão em sua volta. Aceite Jesus para ser recebido por Ele como filho. Você não faz ideia como é bom ser filho de Deus. Você já pensou? A Bíblia diz: qual é o pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Você imagina se a gente pensar num pai desse mundo e assim, você imagina Deus. É interessante, quem veio domingo na escola dominical, estudou que o profeta Abacuque, na classe dos adultos, ele fez um clamor. Judá estava em iniquidade social, moral, espiritual. Abacuque clama a Deus e questiona a Deus: Senhor, por que o Senhor não está fazendo nada? Deus manda a resposta a Abacuque, e a resposta não era como ele queria, era como Deus queria. A resposta foi usar os caldeus, para que todo mundo reconhecesse quem era Deus na vida deles. Você imagina, irmãos, eu creio que a essa altura das coisas, nós já entendemos a importância de ser filho de Deus. Sabe qual é a importância de ser filho de Deus? Eu vou caminhar. Ainda é como uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Não é? Tem uma diferença do pai para a mãe. Por exemplo, eu junto com Thaisa tenho diferença em algumas coisas. Eu sou alta, ela baixinha. Não é? Eu que mando. Não é, irmãos? Mas quando a gente estava ensinando Marinilton a andar de bicicleta, foi interessante. Porque é a postura do pai. Sabe como é a postura do pai? Eu saí ali, chegou o dia de tirar a rodinha da bicicleta. Aí eu saí atrás de Marinilton: vá, meu filho, andando, o pai está segurando aqui. E ele meio que bambeando ali com a bicicleta, mas andando, e eu ali do lado, com medo que ele caísse e tal. Aí Thaisa chegou e disse assim: Thaisa, segura o menino, meu telefone está tocando, cuidado para ele não cair. Ela disse: está certo. A gente dirigia a igreja da Rua Colômbia, ali é uma ladeira, né? Ela pegou o Marinilton e fez assim: vai, Marinilton, vum, jogou. E o menino saiu andando, até hoje esqueceu como anda a bicicleta. O pai tem aquele cuidado, né, irmão? Para algumas coisas é menos corajoso, mas ele está atento. Sabe qual é a bênção da gente saber que a gente é filho de Deus? É como um menino que está andando de bicicleta. Às vezes a gente bambeia, mas se for cair, o pai está ali para segurar. E ainda que venha a cair, o pai está lá para sarar a ferida da perna. Aleluia! Saber, né, irmão? Reconheça, tenha isso no seu coração. Diga em alta voz: eu sou filho de Deus. O mundo não vai olhar para a gente, o mundo vai rejeitar, está na Bíblia Sagrada. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: pare de se perturbar por causa do mundo, irmão. Pare de se perturbar por causa do mundo. Pega o rei Davi. Se o rei Davi fosse se preocupar com o que estavam falando dele, tem alguns salmos que demonstram, né? A angústia do rei Davi. O mundo, tu imagina, olhava para ele e dizia assim: é um prostituído. Não é? Assistiu o Big Brother. Foi lá e de tanto assistir o Big Brother, adulterou, tramou para adulterar com a mulher que não era dele. Mas você imagina Deus, depois do arrependimento, olha para Davi e diz: achei o homem segundo o meu coração. Se Davi fosse olhar para o mundo, ele estaria morto. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: semelhante ao rei Davi, olhe para a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Nós somos filhos de Deus e Deus está cuidando da nossa vida 24 horas. Eu vou abrir uma exceção ao meu discurso de João para dizer uma coisa para alguém aqui: não vai faltar nada. Manda dizer Deus para você: pronto, não vai faltar nada. Não se turbe o teu coração, porque Deus já anotou e já preparou tudo. Vem, calada, porque você é filho de Deus, rapaz. Aleluia. Deus está aqui. Primeira coisa, olhe para o passado e veja como você recebeu a bênção da filiação. Segunda coisa, olhe para o presente. E eu vou dizer uma coisa para você: e tome posse, se aproprie, porque o versículo de número 2, a parte A do versículo de número 2, ela vai dizer assim, capítulo 3, versículo 2, vai dizer: amados, agora
Você imagina, nós recebemos, agora nós somos. Ou seja, no passado já estava tudo preparado, agora nós somos. Você imagina, somos. Tem pessoas que têm receio de dizer que é. Não é, irmão? Tem receio não, a gente não é Deus. Mas servo dele, embaixador de Deus, nós somos. Eu já falei outro dia para os irmãos, cuidado para não aceitar maldição sobre a sua vida. Eu chamei a atenção já de algumas pessoas na minha vida, que eu não entendo a cabeça desse povo. Vai pregar, irmã Sônia, e diz assim, irmãos, nós somos miseráveis, irmão. Nós somos desgraçados. Nós somos a escória da sociedade. Quando eu vejo alguém dizendo isso, eu digo, não, eu não sou não. Eu sou não. Vocês são? Eu não sou não. Tu imagina como é, você imagina, irmão, vocês imaginam como é a pessoa que olha para o mundo. Você imagina, marido, outro dia um irmão disse do meu lado, pastor, de graça tem injeção na testa. Eu digo, mas já pensou? Eu fui tomar a injeção da Covid e eu não tenho medo de injeção. Mas a moça, foi a primeira vez que eu tomei injeção aqui do lado. Aí quando a moça foi mudar a injeção, irmã Sônia, aí eu disse assim, quem toma injeção aqui do lado nem que é mordido por cachorro, não. Aí ela disse assim, a injeção da Covid, há pouco tempo. Aí ela disse assim, não senhor, mas eu nunca vi ninguém aplicar injeção aí. Aí ela disse, não, mas aqui em Joinville a gente aplica que você não vai sentir nada. Aí eu disse assim, mas espere aí, e se perfurar o meu intestino, eu morro. Aí, porque aqui ele vai pegar o intestino. Aí ela disse, não, aqui não pega o intestino. Eu disse, tá bom, então eu vou ficar tranquilo. Aí eu disse a ela, olha, mas eu vou dizer uma coisa, a injeção aqui eu vou ficar aleijado. Aí ela disse, eu estou achando que eu vou chamar o soldado do exército para lhe segurar. Eu disse, faça isso não, que minha patente é maior que a dele. Eu dou uma carteirada nele e botei no lugar. Não é? Mas aplique. Aí a moça, a irmã Fernanda, fez assim, fiou a seringa, apertou e tirou. Não é? E já tirou, eu não senti nada. Até hoje, teve sequela, eu tomei as 3, agora tem a 4 para tomar, não senti nada, em nome de Jesus nem vou sentir, não tive reação, não tive nada. Mas por que eu estou dizendo isso? Você imagina, a bênção do presente é o seguinte, agora somos filhos de Deus, agora somos, nenhum mal chegará a ti, nem praga nenhuma à tua tenda. As pessoas não têm, eu estava dizendo, receio de dizer quem é. Não é, irmãos? Eu não sei quem foi que colocou isso na cabeça das pessoas. Nós somos filhos de Deus. Somos. Nós somos, eu não sou a escolha dessa. Injeção na testa, vai para lá, na tua. Não é? Esse cara já tem medo de tomar injeção aqui, que não dói nada, imagine na testa. Misericórdia, aquela ali tomou uma bezetacina, disse que ficou com a perna dura, mas está boazinha. Glória a Deus pela sua vida. Que tome outra, mas me deixe quieto desse negócio. Não é, irmãos? É verdade. Mas filho de Deus eu sou. Não é, irmãos? Eu tenho título, você tem o título. Quando você for falar, não tenha medo. Não vá dizer que é um desgraçado, não, irmãos. Eu não valia nada, mas Jesus me deu um banho de glória. Me lavou com o seu sangue precioso. E agora eu ando de vestes novas, com anel no dedo, com sandálias novas nos pés, olhando para o alto de onde vem o meu socorro. E ainda que eu beba alguma coisa mortífera, não me causará dano algum, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. Ele é o meu Pai. Imagina aí que coisa bonita. Não é, irmão? Não esqueça disso. A terceira coisa é olhando para o futuro. Porque se você olha a segunda coisa, você vai ver assim, segunda parte do versículo 2, vai dizer, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, ou seja, o futuro. Aí diz assim, mas sabemos que quando ele se manifestar, agora você vai dar um glória bem alto, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Você imagina, agora tem a bênção do futuro. Eu estou falando do grande amor de Deus, o grande amor de Deus. Você imagina, irmão, o amor de Deus foi demonstrado no passado, no presente, e já está demonstrado no futuro. Mas pastor, mesmo sendo filho de Deus, não é fácil, né? Só acabou de dizer que pensou em cancelar a campanha. Mas irmão, eu lembrei, irmão, que o futuro já está anotado aqui. Quando ele se manifestar, eu serei semelhante a ele.
Nós temos uma noção do que vai ser, mas nós não sabemos, irmãos, quão glorioso será. Nós só sabemos que será glorioso. Você imagina, você já viu um ouro tão puro, de tão puro que ele é transparente? Já viu, marido? Você que já viu muita coisa na vida, você já viu um ouro de tão puro, transparente? Eu acho que não. Mas a Bíblia diz que o ouro do céu, das luzes do céu, ele é tão puro que ele chega a ser transparente. Daí você imagina o grau de pureza do céu. Aí você imagina, um dia eu estarei lá, em nome de Jesus. Terceira coisa que eu quero dizer é que o amor deve ser correspondido. Agora vem a nossa parte. Versículo 3 diz assim, e qualquer, ou seja, qualquer um de nós, qualquer, que nele tenha esta esperança. Aí a Bíblia fala a nossa parte agora. Purifique-se a si mesmo, como ele também é puro. Qual é a nossa parte, irmãos? Qual é a nossa parte? Nos purificarmos. Purificarmos cada vez mais. Eu tenho dito aos irmãos, não dê passo para trás na sua vida. Não dê passo para trás. Da lama você já veio, para lá não queira voltar mais. É verdade, irmãos, eu tenho que falar isso. Eu sou um pastor, eu tenho que vacinar a minha igreja. Não queira dar passos para trás. Você falou, agora não fala mais. Conforme o mundo. Você viveu conforme o mundo, agora não vive mais. Você caminhou, deu ouvidos às concupiscências da carne, dos olhos, à soberba da vida. Agora não mais. Sabe por quê? Porque agora você foi envolvido pelo amor de Deus. E nós já sabemos o que é o amor de Deus. Um pouquinho. E o pouquinho que a gente já sabe já é suficiente para a gente colocar no meu coração. Meu Deus, como foi grande o teu sacrifício pela minha vida. Eu vou corresponder. Eu vou ser santo. Vale a pena ser santo. Vale a pena, irmão, ser santo. E me perdoe, irmão, falar novamente isso. Mas vale a pena purificar as palavras. Vale a pena purificar o coração, irmãos. Vale a pena purificar a maneira de viver. Não é verdade? Vale a pena purificar a nossa vida por completo. Você imagina, irmãos, você sabia que tem... Aqui não vem ao culto de ensino essas pessoas com medo de ouvir a verdade. Mas você sabia que tem pessoas que ainda não purificaram as palavras? Você sabia que tem pessoas que ainda chamam palavrão deliberadamente? Você sabia que ainda existem pessoas que vivem iniquidade deliberadamente? Mas pastor, não consigo deixar. Mas você tem um Pai do seu lado. A Bíblia, quando ela diz assim, purifica-te, quando ele diz assim, no capítulo 3, qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, significa que se você se esforçar, ele vai lhe dar graça. Se você se esforçar, irmão, eu vou falar uma coisa simples. Às vezes eu brinco com o menino com a história da Coca-Cola. Eu digo assim, não tome esse negócio não, compra uma garrafa de Coca e tome. Uma vez eu vi um menino derramando Coca-Cola, eu faço não, rapaz. Coca-Cola não foi feito para ser derramado, derrame Pepsi. Coca-Cola não. Já disse isso algumas vezes, mas é brincando, irmãos. Está ali a minha esposa, quando eu entendo dizer assim, não vou tomar Coca, eu não tomo. Pronto, eu sou dominado pela Coca-Cola. Não é uma coisa simples. Mas quando a gente entender de dizer não vou mais fazer, Deus vai dar graça e a gente não vai mais fazer. Sabia disso? Não vai mais fazer. Pastor, vem pensamentos impuros à minha mente. Eu vou lhe dar um conselho. Quando você for orar hoje, você vai dizer assim, Senhor, tira todo pensamento impuro da minha mente. Sabe o que vai acontecer? Deus vai tirar. Quando você menos esperar, Ele tirou. Senhor, eu preciso ser moldado em conformidade com a Tua vontade. E permaneça nisso. Porque qualquer que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Não é verdade, irmão? Está na Bíblia Sagrada. Jesus está falando conosco. O seu grande amor precisa ser correspondido. Nós precisamos corresponder ao amor de Deus. E Deus, irmãos, essa noite Ele está concedendo força a todos nós. Graça para a sua vida.
Se você tinha algo que você não conseguia vencer, saiba que Deus essa noite está lhe dando força e você vai vencer em nome de Jesus. O nosso próprio temperamento, irmãos, vocês sabiam que eu sou um apaixonado pela Europa? Eu tenho um desejo, não é meu sonho de vida, mas eu tenho um desejo de conhecer o país de Gales. Às vezes eu brinco com o Mário Nilton, eu digo, Mário, eu tenho certeza que a rainha não morreu. Ela está escondida lá na Escócia, naquele palácio que ela gostava. Não morreu, inventaram que ela morreu. Mas um dia eu vou conhecer a rainha. Eu digo a ele, pai, pelo amor de Deus, a rainha morreu, pai. Digo, não morreu, que é para ver ele aperreado, né? Aí eu digo isso. Mas sei que ela morreu. Não tem mais nem o R da rainha. Mas, você prestar atenção, tem uma coisa que eu tenho vontade de ver, Michel, a aurora boreal. Eu acho que é bonito. No dia que eu ver aquilo ali, Eduardo, eu vou chorar tanto, vou dizer assim, uma coisa bonita. É mais daqueles países gelados, né? Aquelas luzes coloridas no céu. Você imagina, se aparecer aqui pra gente, ele vai dizer que é um extraterrestre, vai correr tudo para casa. Não é? Mas naqueles países mais, Groenlândia, eu acho, né? Aqueles países mais gelados, acontece a aurora boreal. Eu tenho desejo de ver a aurora boreal. Tenho desejo. Eu sou apaixonado pela Europa. Mas você sabia que a gente não pode se enganar com algumas coisas? Vou falar, irmão, que ainda tem pessoa dizendo assim, eu sou assim porque eu sou alemão. Né? Eu sou assim porque eu sou mineiro. Sou assim porque eu sou nordestino. Lá de nós, sou potiguar. Traduzindo, comedor de camarão. Cabeçudo. Né? Eu sou assim mesmo. Potiguar é assim, mexeu com ele, a peixeira come. Meus irmãos amados, eu estou falando isso, irmãos, porque já não mais vive eu, irmão. Cristo vive em mim. Eu não sou quem eu quero ser, não, irmão. Eu sou como o que Cristo quer que eu seja. Não é verdade? Isso é corresponder ao amor de Deus. Diga assim, irmão, quando você for orar hoje, né? Não repita agora não, mas quando você for orar, você diga, Senhor, me ajuda a corresponder o teu amor para comigo. Que eu seja moldado em conformidade com o teu Espírito Santo, porque a palavra está dizendo, e qualquer dele que tem essa esperança, a esperança de ir para o céu, de ser, irmão, como ele é um dia. Aí a Bíblia está dizendo, purifique-se a si mesmo. Ou seja, né, irmão, cuide do seu coração, cuide dos seus sentimentos, cuide da sua alma, porque ela é preciosa. Né, irmão? Cuide, não se deixe levar. Olha, para eu sair desse ponto, eu vou dizer só mais uma coisa. Não imite demônios. Pare de imitar demônio. Nós temos que parar com isso, irmão. Imitar demônio. Quem imita certas coisas do mundo está imitando demônio. Não é, irmãos? Uma vez eu disse aos meninos, a um grupo de jovens de uma igreja que eu dirigi, eu disse, imite seu pastor, rapaz. Imita. Porque ele ainda fala assim, meio nordestino, às vezes, fala umas palavras que a gente não entende o significado. Eu percebi que eu falei mequetrefe agora, porque a gente olhou de lado e perguntou, o que é isso? É coisa que não presta, é basculha, não é ferro velho. Você imagina, fala, né, irmão? Mas se você olhar, você vai ver umas coisas boas. Você vai ver que ora todo dia, que lê a palavra, que leva Deus a sério, que tem temor pelas coisas de Deus, né, irmãos? É verdade. Está ali, ó, o grande desafio de ser obreiro é ter a esposa de frente, assim, lhe encarando. Está me encarando que é apaixonada por mim, tenho certeza. Absoluta. Não sou, né, irmão, só convencido, não. Tenho certeza que ela está aí, né, irmãos, assim como uma moça que acabou de ver o príncipe encantado da vida dela. Né? Mas é um desafio ter a esposa de frente, sabia? Porque às vezes tem pessoas que olham a esposa de frente, ó, olha para tudo, menos para ela. Meu Deus do céu, estou aqui pregando santidade e a mulher está ali olhando para mim. Olha, tá do lado. Deixa eu pregar. Né? Está aí me incomodando. Né, irmão? Graças a Deus, irmão. Para a glória de Deus, ore por mim. Diga assim, Jesus, se um dia for diferente, leva esse pastor embora. Leva, nem embora para outro bairro não, que vai dar trabalho lá também. Leva para o céu. Leva, de vez. Salva e leva.
Mas não é verdade, parece um exagero, mas não é exagero não. Não é exagero não, irmão. A Bíblia diz, eu vou ler pela última vez, purifique-se a si mesmo, você que tem essa esperança. Aleluia, isso é coisa séria, isso é um apelo, irmão, de João a todos nós. Agora tem mais uma coisa, ó. Isso é o ensino da Bíblia, irmão. Você sabe que eu continuo falando? Diga amém. Amém. Vou falar mais 10 minutos. Porque também eu vou falar a segunda verdade. A segunda verdade, a primeira é o amor de Deus para conosco. Segunda coisa é a grande obra de Deus. Sabe qual foi a grande obra de Deus? Jesus Cristo. Você imagina que João, no versículo do 1 a 3, ele fala do futuro. Porque ele diz assim, qualquer que nele tenha essa esperança, ou seja, a esperança fala do futuro. Não é de ser como ele é, fala do futuro. Agora, se você observar, a partir do versículo de número 5, você vai ver que João fala, ele tira o foco da segunda vinda de Cristo, e ele agora coloca o foco na primeira vinda de Cristo. Ele traz o foco novamente para o que Jesus fez quando ele veio. Porque no versículo 5 ele vai dizer assim, ó, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ou seja, ele fala que ele se manifestou, ele esteve conosco para tirar os nossos pecados. Ele tira o foco do futuro e traz de novo, não é, o foco para a primeira vinda de Cristo. E ele começa, você vai ver que ele deixa de falar de Cristo que virá para falar do Cristo que já veio. Ele, na verdade, ele está falando para todos nós que a base de um viver santo, não é, irmãos, está fincado na obra de Cristo, que ele já realizou na sua primeira manifestação. A nossa grande motivação é o que Jesus já fez. A nossa esperança é o futuro, mas a vida de santidade se baseia no que ele já fez, que vai se consumar na sua segunda vinda. Quer ver uma coisa? A obra de Deus, por meio de Jesus Cristo, ela pode ser descrita de duas maneiras aqui, pelo menos. A primeira delas está no versículo de número 5. E diz assim, ó, para que Jesus veio? Para que Jesus veio? E olhe como nós somos privilegiados. Jesus veio para tirar os nossos pecados. Olha o versículo 5, vai dizer, e bem sabeis que ele se manifestou. Ele se manifestou para quê? Para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Tirar pecado da nossa vida é uma das nossas maiores prioridades. Nós somos carne. Não é, irmão? No início eu falei, já pensou se a minha fé tivesse fundamentada em mim? Se eu vivesse aí, não é, irmão Davi? Eu sou o máximo. Não é? Ia chegar um momento que o máximo ia quebrar a cara. Mas você imagina, para que Jesus veio? Nunca esqueça disso. Primeiro, para tirar os nossos pecados. Jesus veio para nós, para mim e para você. Jesus veio para nos libertar do jugo do pecado. Ele veio para isso, nunca esqueça isso. Jesus não veio só para o manto, não. Não é porque nós pentecostais, quando Jesus está aqui, a gente dá glória, tem que dar glória mesmo. Mas já pensa no né? Já pensa no mistério. Mas antes do mistério, vem a purificação dos pecados. Jesus veio para quê? Para tirar os nossos pecados. É uma frase que a gente não pode esquecer de falar quando a gente vai orar. Senhor, perdoa os meus pecados e me livra deles. Segunda coisa, sabe para que Jesus veio? Se você olha o versículo de número 8, a parte B, mas eu vou ler desde o começo, diz assim, ó, quem comete pecado é do diabo, depois eu falo sobre isso, porque o diabo peca desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou, 2 pontos, ou seja, aqui dá uma explicação, não é, professor? Quando tem os 2 pontos, é a explicação, para isso Deus se manifestou, 2 pontos, para que Deus se manifestou? Aí a Bíblia diz assim, ó, para isso ele se manifestou, versículo 8, aí diz, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Primeiro, Jesus veio para nos livrar do pecado. Segundo, para nos livrar da obra do diabo. Irmãos, ainda tem alguém aqui que acredita que vive debaixo de maldição?
maldição que foi lançada sobre a minha família. Se você achava isso, se tem alguém aqui, que eu acho que não tem, mas se tiver, eu quero lhe dizer que desde o momento que você aceitou Jesus, que todo laço foi quebrado. Toda maldição foi quebrada. Se havia, Jesus Cristo livrou de todas elas. Duas coisas, aprenda, está na Bíblia, né, irmão? Jesus veio, a obra de Deus através de Jesus, ela pode ser descrita de duas maneiras. Vou repetir. Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, primeiro. Segundo, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nunca abra a boca para dizer que o diabo está dentro da sua casa. Porque se você diz isso, você está chamando maldição para o seu lar. Não é, irmão? Minha mãe mandou para mim um vídeo ontem. E eu discipulo minha família. Que eu fui o primeiro a vir à igreja, para a glória de Deus. Aliás, foi meu irmão mais velho que levou, mas ele não permaneceu. E para a glória de Deus eu permaneci. E eu discipulo toda a minha família ainda hoje. Sou discipulador, irmão, assim, da minha família, dos meus pais e dos meus irmãos, todos eles. E minha mãe mandou um vídeo para mim ontem, de um desses vídeos que fazem na internet, brincando com as coisas de Deus. Era um homem no Uber, e quando entrou uma pessoa no Uber, ele começou: Jesus me revelou que é um desviado. Entra desviado no carro e travou o carro, e vamos começar o culto, porque para tratar desviado tem que ser com culto, e vamos começar o culto com a oração inicial, e vamos não sei o quê, e começou, fala manto, fala terra, fala... E eu disse assim: mãe, pare com isso, não assista mais esses vídeos. Aí ela disse: mas não é engraçado. Não é engraçado. Talvez eu tenha achado isso engraçado algum dia. Hoje eu não acho mais graça não. Nunca esqueça: temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O principal interessado que a gente ridicularize as coisas de Deus é o diabo. Vocês sabiam, irmãos? Eu vou falar uma coisa chocante para vocês. Vocês sabiam que às vezes o diabo vem ao culto? Sabia que às vezes ele vem ao culto? Você já viu alguém fazendo do culto um show de comédia? Eu já vi em alguns lugares. Os pastores comediantes. Vamos brincar, é uma risadeira, é uma brincadeira, não sei o quê. E agora vamos ouvir a palavra, no meio da brincadeira. Oh, meu irmão, tem alguém que está aplaudindo, está sentado no banco aplaudindo. Olha que transformaram o púlpito da igreja de Deus. Púlpito é esse móvel aqui, ó. Esse aqui se chama púlpito. Isso aqui é altar. Que algumas pessoas dizem que o nome do altar da igreja é púlpito, não é? Não é, púlpito é esse móvel. Às vezes nos auditórios, né, tem um púlpito, onde a gente apoia o livro, papel, para fazer o discurso, não é assim? E, irmão, isso aqui é altar, é o lugar mais alto. A igreja tem um lugar mais alto. E o lugar mais alto deve ser sinônimo de santidade. Uma vez uma irmã se levantou e disse assim: tem um obreiro em adultério no seu ministério. Disse: prove. Porque o ônus da prova é de quem acusa. Ônus significa obrigação. Se você sabe e se pronunciou publicamente, agora mostre. Porque se não mostrar, vai pagar o preço. Que é lugar de santidade. Aí você imagina que eu fui a um culto. Então acho que eu até já falei isso com vocês. E tinha o Michael Jackson gospel. Um homem dando aquele passinho mágico de Michael Jackson no púlpito da igreja, no altar da igreja, dando aqueles gritinhos. Não é? E fazendo os passinhos. E os obreiros, tudo rindo, batendo palma. E eu ia pregar, mas me deu uma tristeza tão grande. Teve uma hora que ele foi fazer um gesto com a perna lá, e o sapato dele saiu. E o sapato voou no meio da igreja. Mas aquilo foi uma folia que fizeram. As irmãs do circo de oração estavam com dor de tanto rir. E eu lá sentado chorando, porque eu tinha orado para estar ali, irmãos. Eu não sou crente aqui não. Se você me vê pregando em qualquer lugar, é do mesmo jeito que eu prego aqui. Nunca mudou nada. Pega uma pessoa que me viu pregando criança e pergunta se mudou alguma coisa. Não mudou. É do mesmo jeito. Para a glória de Deus. E eu me policio muito nisso. Sou o mais santo não, mas me policio.
tinha orado, me consagrado para pregar, e eu fiquei olhando, Jesus perdoa o pecado desse povo. Porque eu imagina quem estava sentado no banco da igreja aplaudindo. Olha no que transformaram o altar da igreja de Deus. E eu comecei a pregar dentro do tema que me deram, do Congresso de Mocidade. Comecei a pregar, e preguei, e comecei a dizer, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. E quando as pessoas estavam chorando, aí eu disse, mas não é só santidade lá não, é santidade aqui também, rapaz. Aqui não é lugar de Michael Jackson Gospel não, Michael Jackson Gospel, botou a mão na cabeça assim. Aqui não é lugar de Michael Jackson Gospel não, rapaz. Aqui é lugar de crente lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus não veio para a gente trazer as obras do diabo para a casa dele. Ele veio desfazer as obras do diabo. Ele veio desfazer, meu irmão, veio desfazer. Diga aí, Tony, você imagina quantas pessoas não já esperavam que o grupo Ramá fizesse um furdunço? Daí você chega num padrão de santidade. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar? Para muita gente é uma decepção. Mas eu esperava irmão, santidade. Jesus, entenda isso, Jesus veio para tirar os nossos pecados e para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Imagine, irmão, quando as obras do diabo se levantar diante de você, diga, eu não tenho parte com isso, porque eu aceitei Jesus. E o Jesus que habita no meu coração por meio do Espírito Santo, ele não veio para construir a obra do diabo, não, ele veio para desfazer a obra do diabo. E eu dei essa explicação para minha mamãe, nunca mais assiste esse vídeo. Esse meu filho, eu apanhei tanto em 10 minutos de ligação que eu quero mais nem falar com você. Só vou orar pela sua vida e depois a gente conversa mais, está certo. Mas não apanhou não, irmão, é só uma instrução bíblica. Quer ver uma coisa? Vocês querem que eu continue mais 5 minutos? Digo amém. Amém. Vou continuar mais 5 minutos. Só para dizer mais uma coisa a vocês, esclarecer mais uma coisa. É porque eu estou falando das obras do diabo, e eu quero dizer para vocês que o pecado ele é maligno. Irmãos, não espere não espere coisa boa do pecado. O pecado ele vem para destruir a nossa comunhão com Deus. Pecado nenhum constrói a nossa comunhão com Deus, ele desfaz. Se você prestar atenção, eu vou mostrar para você acerca da malignidade do pecado, conforme está nesse texto. Olha o versículo 4. Porque aqui nós temos no versículo 4 a essência do pecado. Porque diz assim, se você não sabe o que é o pecado, o versículo 4 diz, qualquer que comete o pecado também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Você está vendo? Primeiro, a essência do pecado. O que é o pecado? Pecado é amor? Que não dizem no mundo aí, né? Pecado é amor, né? Tudo é amor. Tudo é amor. Amor é aproximar as pessoas de Deus, irmão. Você imagina, pecado nenhum é amor. Pecado é iniquidade. Você lembra que eu falei para vocês que a nossa vara de medir a Bíblia tem que estar de acordo com a Bíblia. O que é o amor? É a Bíblia. Por exemplo, quando Jesus diz assim, deixe, ele não quer o mal para a gente, ele quer o bem. É o grande sentido do amor. Você imagina, outro dia eu chamei os colegas de Mário Nito para comemorar o aniversário dele, e eles fizeram da cama elástica da gente um ringue de MMA. Eu digo, esses meninos não tem mais o que inventar. Daí eu fui lá e disse, olha, pare, que essa brincadeira aí não vai dar certo. Aí teve um mais espertinho que ainda disse assim, ô tio, traz um papel que a gente faz um termo, olha só a cabeça do menino. Você não se engana com essas crianças. Olha o que a criança disse para mim. A gente faz um termo, Adrian, e assina o termo, todo mundo se comprometendo a apanhar na cara e ficar quieto. Aí eu dei as costas e tal, você não está muito esperto. Quando eu vi que o segundo chorou, eu voltei lá. Daí eu disse assim, rapaz, olha, vou dizer uma coisa a vocês, olha para mim, todo mundo. Essa brincadeira não vai dar certo. Daí eu fiz assim com o dedo, não vai dar certo. Vocês vão se machucar, vão sair daí chorando, vai sair alguém com o olho roxo, e aí? Não é bom brincar de outra coisa? Aí saiu todo mundo, foi brincar de outra coisa.
Porque parece uma brincadeira, mas machuca. É o pecado, irmão. Tem aquele hino que diz: o pecado não dói. É por isso que o povo peca. Se o pecado doesse, ninguém pecaria. Mas acredite, não dói. Mas a natureza do pecado, a essência do pecado, está no versículo 4. É iniquidade. Iniquidade não é algo bom. No mundo secular, a pessoa que comete iniquidade é presa pela polícia. Não é bom. Pecado é iniquidade. Quem comete pecado, comete iniquidade contra Deus. Segunda coisa, para eu terminar, versículo 5, a ação do pecado. Diz assim, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar o nosso pecado, e nele não há pecado. O que é a ação do pecado? A ação do pecado é nos levar a ir de encontro a Deus. Tem dois termos na língua portuguesa: ir de encontro e ir ao encontro. De encontro é quando se choca, entra em conflito. E ao encontro é quando se encontra. Por exemplo, Thaís não vê a hora de se encontrar comigo depois do culto. Ela está olhando para mim apaixonada ali. Não é, irmãos? Se fosse de encontro a ela, que Deus me livre e guarde, ela não teria chance, aí ia se chocar. Pecado é tudo aquilo que vai de encontro. Quando a Bíblia diz que em Jesus não há pecado, é porque todo pecado se choca contra ele. Concorda comigo? O objetivo do pecado é colocar você na rota de colisão com o próprio Deus. Mas nós estamos livres disso, amém, queridos? Quer ver a terceira coisa para eu terminar? São 5. Diz assim, a razão do pecado. Olha o versículo 6. Diz assim, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Sabe qual a razão do pecado? É cegar. Não viu nem o conheceu. É tornar a pessoa cega. A gente tem que controlar as emoções. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Porque chega um momento que a ira cega. Já viu? Chega um momento que a ira cega. Na hora da ira, eu fui lá e meti esse microfone na cabeça de alguém. Pô! Né, irmãos? Na hora da ira, cegou. Porque está escrito no versículo 6. Qualquer que peca não viu, nem o conheceu. A quarta coisa. Vamos lá. A origem do pecado. Olha o versículo 8. A primeira parte. Diz assim, quem comete o pecado é do diabo. Qual é a origem do pecado? O diabo. Tem um motivo maior porque a gente não deve buscar o pecado. O pecado veio de quem, irmãos? Do diabo. Todo pecado veio do diabo. Isso, lembra que eu falei que a gente precisa saber o que é o amor de Deus verdadeiramente? Eu falei no início. Nós precisamos saber o que é o amor de Deus. Sabe por quê? Quando o pecado bater a porta, a partir de hoje, você vai ouvir falar no seu coração: o diabo está batendo a porta. Quando vier a tentação para tentar fazer com que os nossos olhos vacilem e com os olhos do coração, você vai lembrar: é o diabo que está batendo a porta. Mas eu não vou abrir a porta do meu coração para o diabo, porque eu já abri um dia a porta do meu coração para Deus, e o meu coração é templo dele, morada dele, em nome de Jesus. Prenda pela palavra. A última coisa, versículo de número 5, a vitória sobre o pecado. Olha o versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar o pecado. Por que ele veio, irmãos? Vamos lá, o primeiro motivo pelo qual ele veio para tirar o pecado. E ele já tirou, em nome de Jesus, o pecado do nosso coração. Não andamos mais segundo o pecado, andamos segundo a vontade de Deus. Aleluia. E Jesus nos trouxe aqui essa noite para dizer em alto e bom som a todos nós: Ele te ama. Jesus te ama. Vou terminar dizendo: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Guarde isso no seu coração. Irmã Simone, saia daqui bem orgulhosa, bem convencida. E que alguém disser: por que, Simone, que você está assim tão animada, com as forças renovadas?
é porque eu entendi de uma vez por todas. Estou usando a irmã Simone como exemplo, mas isso é para todos nós. Entendi de uma vez por todas que Jesus me ama. Jesus me ama. Será que tem alguém aqui dizendo que não é mais amado por ninguém? Será, irmão? Porque às vezes a gente diz umas blasfêmias, né, com a nossa boca. Será que tem alguém que chegou aqui essa noite dizendo que não é mais amado por ninguém? Caiu por terra o agir do inimigo essa noite. Você é amado por Deus. Aleluia. Coloque-se em pé para nós orarmos e agradecermos a Deus. Você é amado por Deus. Jesus te ama. Olhe para o irmão que está perto de você e diga assim: Jesus te ama. Diga para ele: Jesus te ama. Jesus te ama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é, irmãos? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem porvir, não é, irmãos? Nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar?